Bom, pessoal, dando continuidade aí ao assunto da disciplina de poluição e impactos ambientais, a gente vai começar a falar sobre a poluição propriamente dita e principalmente nesse momento a poluição da água, né, que é o elemento que a gente está estudando, a poluição do meio aquático, tá? Então, o que vem a ser poluição, né? A poluição, ela é alguma coisa que altera negativamente, né, as condições naturais do meio ambiente. Então, conceitualmente, a poluição é qualquer agente que, quando lançado no ambiente, vai alterar suas características naturais, físicas, químicas e biológicas, causando danos ou prejuízos, tá? Então, esses agentes, eles são chamados de poluentes, e se eles são poluentes, eles produzem poluição. Então, qualquer introdução de qualquer tipo de matéria, né, que seja líquida, sólida ou gasosa, ou até mesmo de qualquer forma de energia, como o caso do calor, a poluição térmica, que cause uma alteração indesejada no meio ambiente, é considerado aí, né, poluição. Então, como é que surge a poluição? A poluição ela é resultante principalmente das atividades humanas, né? Então, da utilização dos recursos naturais que a gente encontra, né, no ambiente pela população, e aí, né, em decorrência das atividades humanas é que a gente vai ter aí a poluição, tá certo? E alguns conceitos que a gente traz aí, né, quem é poluidor, né? Falamos um pouquinho o que é poluição no geral, e falando um pouco o que é poluidor. Então, o poluidor é aquela pessoa que pode ser uma pessoa física, eu, Maria, né? Ou uma pessoa jurídica, né? Uma empresa, que pode ser de direito público ou privado e que seja responsável de maneira direta ou indireta por alguma atividade que cause a degradação ambiental. Então, a gente, pessoa física, a partir do momento que a gente produz resíduos sólidos na nossa casa, que a gente produz efluentes líquidos, né, o nosso esgoto, a gente é um poluidor, pessoa física, tá? Então, porque nós somos responsáveis por uma atividade, né, que são as nossas atividades cotidianas e domésticas, que causam aí a degradação ambiental. Uma pessoa jurídica, né, seja ela direito público ou privado, né, uma empresa, o IFPE, um comércio, uma indústria, tá certo? Então, uma indústria que gere aí resíduos, que lança emissões atmosféricas, que lança seus contaminantes aí na água, tá? Então, tudo isso são pessoas jurídicas, né, que elas são responsáveis por uma atividade que causa degradação ambiental. E aí, só lembrando, quando a gente estudou lá no início do curso, né, na disciplina de legislação ambiental, o poluidor, né, ele é a pessoa que vai ser responsabilizada, inclusive, dentro da lei de crimes ambientais, tá certo? No caso, né, de uma poluição. Ah, professora, quer dizer que só porque eu produzo lixo eu vou responder pelo crime? Não. Se a gente produz lixo, né, a gente produz resíduos sólidos na nossa casa, a gente é um poluidor, mas a gente não necessariamente a gente está cometendo um crime, porque existe toda a questão da coleta, do tratamento do resíduo que é feito, tá certo? Mas se a gente começa, por exemplo, a jogar esse nosso lixo, em vez de esperar pela coleta, e eu começo a jogar, depositar num terreno abandonado, aí sim eu estou incorrendo num crime ambiental. Então, essa pessoa física ou jurídica também é a mesma pessoa que responde dentro da lei de crimes ambientais. E aí, falando um pouco sobre fonte de poluição. A fonte de poluição, né, é de onde vem, o que causou aquela poluição, tá? Então, vai ser qualquer atividade, qualquer sistema, processo, operação, maquinaria, equipamento, dispositivo, que pode ser móvel ou não, que possa vir a causar a emissão de poluentes. Então, a fonte de poluição é o que causa a emissão de poluentes. E aí, quando a gente estiver falando de poluição atmosférica, né, também a gente vai ver um pouco mais algumas questões aqui, como, por exemplo, uma fonte móvel ou não. A fonte de poluição ela pode se mover, como, por exemplo, um veículo. Um veículo, ele está lançando ali, né, no seu escapamento, né, gases na atmosfera, tá? E é uma fonte móvel,
tá certo? E tem as fontes estacionárias, que ficam lá paradinhas, né? Então, é de onde vêm os poluentes, é a fonte de poluição. E aí, uma pequena diferença aí que a gente fala entre contaminante e poluente. Contaminante, ele é uma substância, né, que ela não é para estar naquele local. Então, qualquer substância que ocorra no meio ambiente em níveis mais elevados do que o natural, mas sem causar danos aos recursos naturais, ela é considerada um contaminante. Então, contaminante é algo que não é para estar naquele lugar, naquela quantidade, tá certo? Porém, esse contaminante ele só se torna um poluente desde que ele ocorra no meio em níveis muito mais elevados do que os níveis naturais, causando aí, né, danos, afetando de forma indesejável a qualidade e a utilidade de um ou mais recursos ambientais. Então, essa questão de utilidade, vamos lembrar lá da questão de recursos naturais, né? Recursos naturais é tudo aquilo que tem utilidade para nós, seres humanos, tá? Então, o que caracteriza um elemento como um recurso natural é a sua utilidade. Então, se essa utilidade ela é afetada negativamente, de forma indesejável, a gente identifica aí a ocorrência de poluição, a presença de um poluente, tá? E aí a gente fala um pouco sobre os tipos de poluição. Existem várias classificações para a poluição, né? Então a gente pode classificar com relação à origem, à distribuição espacial, à localização, tá? Então, falando um pouco, né, a gente pode classificar aí essa poluição, se ela é natural ou antrópica, né? Natural, a gente vai ver uns exemplozinhos. Antrópica é aquela que vem, né, em decorrência das atividades humanas. Professora, mas lá no começo a senhora falou que, né, a poluição ela é resultante das atividades humanas. Sim, porém, podem haver algumas alterações indesejadas no meio ambiente em função de aspectos naturais, como, por exemplo, a questão de enchentes, tá? Não é a nossa realidade aqui muito mais a questão de tornados, então os tsunamis, né, que causam uma grande devastação, uma grande alteração da qualidade ambiental, tá? Então, pode haver aí algumas situações em que essa poluição ela acontece de maneira natural. E aí, de origem antrópica, a gente tem a poluição industrial, urbana e agropastoril. Industrial é aquela proveniente da indústria, que acontece na indústria, tá? A poluição urbana acontece nas áreas urbanas e a agropastoril é aquela decorrente das atividades agrícolas e pecuárias, né? Então, ó, a poluição natural é aquela que não está associada à atividade humana. Então, ela pode ser causada por chuvas e escoamento superficial, a questão da salinização dos solos, né? Decomposição de animais e vegetais mortos. Então, digamos assim, que houve aí, né, em alguma situação, num corpo d'água, houve aí uma mortandade de peixe. Aqueles peixes ficam lá boiando e vão apodrecer e vai gerar toda uma contaminação daquela água. Então, é natural, tá? Embora que provavelmente, né, houve aí alguma interferência antrópica para a questão da mortandade dos peixes, né? E aí, falando um pouco sobre a poluição industrial, principalmente, né, resíduos líquidos gerados nos processos industriais, tá? Mas lembrando que a poluição, aqui a gente fala resíduos líquidos porque a gente está falando, né, da poluição do meio aquático, mas lembrando que a indústria ela causa também poluição atmosférica, poluição do solo, a depender do tipo de indústria, tá certo? Então, são resíduos líquidos que são gerados nos processos. E aí, exemplos das principais indústrias poluidoras, né? A indústria de papel e celulose. Então, a indústria de papel e celulose, né, que produz papel, ela consome muita água e, além de consumir muita água, ela gera uma quantidade muito grande de efluente líquido e contaminação dos cursos d'água, né? Se vocês passarem por um local que tem uma fábrica de papel, o cheiro é um cheiro muito forte, né, desse efluente, que é por conta da celulose, tá certo? Refinarias de petróleo, usinas de açúcar e álcool, né, do processo de fermentação da cana-de-açúcar,
decorre aí a questão do vinhoto, que é muitas vezes lançado no meio ambiente sem tratamento, que é um efluente líquido extremamente rico, é uma carga orgânica muito alta, né? Alguém pode pensar, não, tem carga orgânica, é bom para adubar o solo. Não é. A carga orgânica é tão alta que mata qualquer vegetação, tá certo? Então ele precisa ser tratado, ele não pode ser jogado diretamente no curso d'água, senão ele causa eutrofização. Temos aí as indústrias siderúrgicas e metalúrgicas, as indústrias químicas e farmacêuticas, e aí a gente tem aí um grande problema nas indústrias químicas e farmacêuticas por conta do tipo de efluente, né, da indústria química, que é um efluente que tem aí uma característica de ter produtos químicos que muitas vezes são nocivos, né, aos seres humanos. Abatedouros e frigoríficos. Se alguém já teve a oportunidade também de visitar o abatedouro, né, mas se não teve, mas o básico a gente sabe, né? Como é que funciona o abatedouro. É onde existe aí o abate de animais, né? Bovinos, suínos, caprinos, para o nosso consumo, tá? E aí também é um resíduo, gera um efluente líquido, grande quantidade de água é consumida no processo, gera bastante efluente líquido e é um efluente líquido riquíssimo também em matéria orgânica e uma matéria orgânica de difícil degradação, porque contém a questão de sangue, vísceras, né, carcaças, então é um efluente de difícil degradação. A indústria têxtil, né, que envolve aí a questão das lavagens, também gasta bastante água no seu processo e quando consome essa água naturalmente gera um efluente líquido. E os curtumes, né, que é beneficiamento de couro. Então, aí alguns tipos de indústria que causam bastante poluição dos recursos hídricos, tá? E aí a poluição urbana é aquela que provém, né, dos habitantes da área urbana, da cidade. E aí a gente tem os esgotos domésticos que são lançados nos cursos d'água, né, sem tratamento. Aí eu não lanço o meu esgoto no curso d'água, não. Meu esgoto vai ter um cano que passa, mas aquele cano ele está direcionando para um curso d'água, tá certo? Então, querendo ou não, todo o nosso esgoto ele vai parar em algum curso d'água, exceto o que vai para a fossa, né? E aí, dentro da poluição urbana, a gente destaca também a questão do escoamento superficial, tá certo? Que a gente viu lá, aqui atrás, né, como uma poluição natural. E aí, veja, se a gente deixa a cidade, né, se a gente suja a cidade, deixa lixo acumulado nos locais inadequados, quando chove, né, esse lixo vai ser carreado aí junto com a chuva e vai sujar toda a cidade e vai ser direcionado aí para os cursos d'água também, poluindo os cursos d'água. Então, o lixo que a gente deixa na rua, ele vai ser arrastado pela chuva até chegar num curso d'água. E partindo desse mesmo conceito, a questão da poluição agropastoril, que é decorrente das atividades ligadas à agricultura e à pecuária. E aí a gente vai ter defensivos agrícolas, né? Fertilizantes, então os agrotóxicos, os fertilizantes que são colocados nas culturas e aí normalmente essa fertilização ela é feita de uma maneira inadequada, né? Tanto a fertilização como a questão dos agrotóxicos, tá certo? É feita de uma maneira inadequada, é colocada em quantidades maiores, tá? Então fica aquele excesso, aquele resíduo que fica ali no solo e a partir do momento que chove, o escoamento superficial vai carregar todo esse material que está ali sobrando em cima do solo para dentro dos cursos d'água, contaminando os cursos d'água, tá? A mesma coisa com os excrementos de animais, né? As fezes. Então, se você tem uma criação de gado na margem de um reservatório, quando chove, toda aquela coisa também vai carreada para dentro do curso d'água, tá? Além dos processos erosivos. E aí a importância, né? A erosão, você está colocando solo para dentro dos cursos d'água, está provocando aí o assoreamento, e aí, né, a importância da vegetação, né? Porque a vegetação, ela atua como fixadora, ela fixa aquele solo para que não ocorram os processos erosivos que vão, além de contaminar os cursos d'água, também vão causar o assoreamento, tá? Que é uma forma de poluição também. E aí, né, a gente pode classificar, né, quanto à distribuição espacial, a poluição. Então, a gente tem aí duas principais classificações, que é a classificação, a poluição pontual e a poluição difusa. A poluição pontual é aquela que a gente conhece
o ponto de lançamento, de onde exatamente está vindo aquele efluente que está contaminando a água, tá? Então, a fonte está concentrada numa pequena superfície. Então, a gente tem aqui uma figurinha, né, de um cano jogando esgoto no curso d'água. Então, eu estou vendo exatamente de onde. Um cano de uma indústria jogando esgoto num curso d'água, por exemplo. Então, é pontual. E difusa significa espalhado, né? É aquela que a gente não sabe exatamente onde está. Então, é uma fonte de poluição estendida sobre uma grande superfície. E aí tem as áreas de irrigação e as áreas urbanas, né? No caso dos cursos d'água, aquilo que eu falei agora, né? Quando chove, o escoamento superficial, ele carrega toda a sujeira que tiver na superfície para dentro do curso d'água. Ela vem de vários lugares, é uma poluição que está espalhada em toda aquela área agrícola, em toda aquela área de pasto ou nas ruas da cidade e vai sendo levada pela chuva, não tem uma origem definida, ela vem de vários lugares, tá? Então, pontual e difusa. E aí, né, onde se localiza essa poluição? A gente tem a poluição hídrica, né, que é a poluição da água, que é o que a gente é o foco desse momento nosso agora, a poluição do solo ou poluição edáfica, poluição do ar, né, poluição atmosférica, e a gente pode ter ainda a poluição visual, a poluição sonora, são outros elementos de poluição aí, né, que também alteram a qualidade do ambiente natural, tá? E aí, só para a gente compreender um pouco melhor, quais são as principais fontes geradoras de poluição. Então, dentro da atividade doméstica, né? A atividade doméstica é uma fonte geradora. E quais são os poluentes que são gerados aí na atividade doméstica, né? Os resíduos, os esgotos, as águas residuárias, né? Que são as águas de pias, etc., de chuveiro, da máquina de lavar. E aí, outra fonte seria a atividade industrial. Também tem a geração de resíduos, de efluentes, de material particulado, de gases. A questão da estocagem subterrânea de combustíveis, né? Uma fonte geradora de poluição, a presença aí de poluentes, né? Então, lá os postos de gasolina são fontes geradoras de poluição. Os sistemas de saneamento in situ locais, como por exemplo as fossas. Então, as fossas, de uma certa forma, né, elas também promovem aí a contaminação do solo e, consequentemente, dos lençóis freáticos, tá? E os cemitérios também são fontes geradoras, né? Aí produzindo aí o necrochorume, que também vai infiltrar no solo, causando a contaminação também dos cursos d'água e dos lençóis subterrâneos, tá? Da água subterrânea principalmente, que pode vir a atingir também águas superficiais, tá? Então, o necrochorume é semelhante ao chorume, né? Que a gente vê aquela aguinha que sai quando a gente deixa um lixo com muita matéria orgânica lá há muito tempo, que começa a sair aquela aguinha bem fedida, então, que é o chorume. O necrochorume, ele é proveniente da decomposição da matéria orgânica, tá certo? E aí, gente, como principais consequências da poluição, a gente vai ter primeiro prejuízo à saúde humana, né? A questão da transmissão de doenças. Então, podemos ter aí, em função de um ambiente poluído, a transmissão de doenças, né? Seja pela proliferação de vetores, seja pela presença de substâncias tóxicas nessa água, tá? Temos danos à flora e à fauna, prejuízos materiais. Então, como assim, professor, prejuízos materiais? Então, imagine assim, por exemplo, quando existe uma grande quantidade de poluentes num curso d'água, num reservatório, esse reservatório ele fica eutrofizado, aí imagine que você põe a bomba lá para puxar água, a bomba, em vez de puxar água, ela puxa um monte de alga, né, que está lá decorrente da eutrofização. A gente vai falar um pouquinho mais sobre eutrofização, tá? E aí a bomba puxou aquele monte de alga, o que é que vai acontecer? Vai danificar o equipamento, tá certo? Então é um prejuízo material. Prejuízos às atividades econômicas e culturais. Ô, gente, como assim, né? Imagine aí, né, a praia de Porto de Galinhas, uma praia bem famosa, né, um local turístico. E aí a gente pode já aproveitar esse exemplo para o restante das consequências que a gente vai falar aí. E de repente aparece um cano bem grande de esgoto jogando o esgoto
lá na praia de Porto de Galinha. Vai causar danos à flora e à fauna. Porto de Galinha tem aquela coisa dos corais, né, das piscinas naturais. Se chegar um esgoto ali, não vai prejudicar a fauna e a flora, os peixinhos ali, né? Vai causar prejuízo à saúde humana. Imagine você tomar banho num mar cheio de esgoto, né? Vai causar prejuízo às atividades econômicas? Com certeza, né? Porque imagine que existe todo um grupo de pessoas que vive ali do comércio, do turismo naquela praia. E assim, imagine tá lá aquele monte de esgoto lá na praia. Quem vai querer ir para a praia? Eu mesma não vou querer, né? E aí, a partir do momento que as pessoas deixam de frequentar aquele lugar por conta da poluição, existe um prejuízo à atividade econômica, né? Desfiguração da paisagem. Então, a gente viu vários exemplos aí de desfiguração da paisagem, né? A questão da poluição visual, né? Que uma cidade cheia de outdoor, cheia de coisas, cheia de informação, que você não sabe nem para onde é que olha, então a poluição visual. E a própria questão, imagine, né? O mesmo exemplo, Porto de Galinha, famosíssima pelas belezas naturais, aquele lugar contemplativo que a gente fica olhando lá, aquelas piscinas naturais tão lindas, aquele mar azulzinho, e de repente com um cano de esgoto saindo lá. Houve uma desfiguração da paisagem, né? E desvalorização de áreas. Então, isso aí é claríssimo, né? Imagine, vamos imaginar aqui na nossa cidade, onde é um lugar para você, que você vai morar assim. Se você morar no centro da cidade, ou se você mora perto do lixão de Afogados, onde é que o terreno é mais caro? Onde é que o imóvel é mais caro? Então, por exemplo, lá perto do lixão, existe uma desvalorização da área, que é consequência da presença daquele equipamento público, tá? E aí, para a gente concluir nosso conteúdo de hoje, falando um pouco sobre a avaliação da poluição. Como é que é feita? Como é que a gente avalia que o local está poluído? Então, a gente vai avaliar a partir dos indicadores de poluição. E que indicadores são esses, né? Esses indicadores são parâmetros que são utilizados para medir o grau de poluição. Então, a gente mede a poluição através de parâmetros, como pH, DBO, matéria orgânica, presença de bactérias, presença de metais, tá? Então, são diversos parâmetros. Então, veja, a gente vai falar nas próximas aulas sobre esses parâmetros, o que cada um significa, tá? Dentro desse conceito de avaliação da poluição. E aí tem um outro conceito, padrão de qualidade, né? Que o padrão de qualidade são os parâmetros, os mesmos parâmetros que são utilizados para diagnosticar a poluição ambiental. E aí o padrão, ele estabelece o quê? A concentração aceitável de dado poluente no ambiente. Então, por exemplo, digamos assim, o padrão de qualidade para que uma água seja considerada de qualidade, o pH, que é um parâmetro indicador de poluição, ele tem que estar no máximo 9, 10. Então, dentro desse padrão de 6 a 10, né, o pH de 6 a 10, o padrão é o padrão de qualidade, que é a concentração aceitável de um poluente no ambiente. Qual foi o indicador que eu utilizei para avaliar? Aqui foi o pH. Para isso tem todos os outros indicadores, DBO, matéria orgânica, CO é matéria orgânica, tá certo? Carbono orgânico proveniente da matéria orgânica. Então, para cada indicador desse existe um valor máximo aceitável dele no ambiente. Então, fósforo, a presença de fósforo, o máximo aceitável num reservatório é de 0,03 miligramas por litro. Isso é um padrão de qualidade. Qual é o indicador? O parâmetro fósforo, só para a gente entender a diferença, tá certo? Então, gente, a gente fica por aqui, né, na parte de avaliação da poluição, e na próxima semana a gente continua, né, com mais conteúdos referentes à poluição, tá bom? Até mais!